Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Meu nome é professor Daltro Paiva, professor de Biologia, e nessa videoaula nós iniciaremos o estudo da embriologia. A embriologia, ela estuda a formação e o desenvolvimento do embrião, tá? Inicialmente, primeiro, é uma matéria maravilhosa. A embriologia é um ramo da biologia que é uma base para que você possa entender bem outros ramos da biologia, como a zoologia, a histologia, que seria o estudo dos tecidos, a fisiologia humana, estudando os sistemas. A êmbrio é uma base interessante para que esses assuntos sejam dominados por você. E o que é que nós faremos nessa videoaula, a partir dessa videoaula? Apesar da êmbrio ser um assunto relativamente curto, vamos dizer assim, nós dividiremos a embriologia em aulas diferentes, em videoaulas diferentes. Qual o objetivo disso? Sequência, uma sequência lógica, para que haja um raciocínio e um entendimento do que é embriologia. Começaremos nessa videoaula com a fusão dos gametas sexuais, etapa chamada de fecundação, que resultará na formação da célula ovo, também chamada zigoto ou simplesmente ovo. A partir do zigoto haverá divisões que essa célula, chamada zigoto, vai sofrer. E o zigoto, ao se dividir, formará a mórula, formará a blástula, etapa, uma segunda videoaula, etapa chamada de segmentação ou divisão ou clivagem, para nós é a mesma coisa. Após a formação da blástula haverá a gastrulação, que resultará na formação, o nome está falando, né? Na formação da gástrula. E a gástrula, dentro dela haverá a neurulação, formação da neurula, com aparecimento do tubo neural. A partir daí, organogênese, formação dos órgãos internos, folhetos embrionários, anexos embrionários. Essa é a embriologia, tá? Em poucas videoaulas nós cumpriremos todo o raciocínio desse conteúdo, desse ramo da biologia. Nessa videoaula, introduzindo a embriologia, falaremos de fecundação. O que é fecundação? União dos gametas sexuais, das células reprodutivas, das células germinativas, que resultará na formação do zigoto. Começaremos passo a passo a partir dessa videoaula, tá? Você pode acompanhar essa videoaula, como sempre, como todas as videoaulas que nós estamos colocando à sua disposição, pelo site. Aqui pelo canal, obviamente, ou pelo canal YouTube, ou pelo site www.biododaltro ou biodaltro.com. Você pode acompanhar qualquer tipo de aula que nós estamos fazendo no ramo da biologia dentro do site ou direto nesse canal do YouTube, ok? Caso você venha gostar da aula, assistir toda a aula e agradar o conteúdo para você, curta a nossa aula, faça a inscrição aqui no canal YouTube para que você possa receber aviso de outras videoaulas que serão postadas para você, ok? Então, a partir dessa aula, começaremos o estudo da embriologia. Bom estudo! Vamos começar! E olha que imagem linda, né? O embrião humano em desenvolvimento, né? Então, nessa videoaula iniciaremos, vamos lá, a embriologia. Para você que está entrando em contato com esse assunto pela primeira vez, ou você que já tem uma certa prática com esse assunto, né? A embriologia, o próprio nome está dizendo, ela estuda a formação e o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de embrião. Ora, a embriologia vai de onde até onde? Vamos criar um contexto teórico, né? A primeira célula 2N diploide, 2N, N do pai, N da mãe, a primeira célula você conhece como zigoto. A embriologia vai desde a formação do zigoto até o seu desenvolvimento. O zigoto vai passar por divisões, por sucessivas divisões, que nós chamamos de mitoses, não é isso? E o zigoto, sofrendo divisões, chamadas de mitoses, no futuro levará à formação dos órgãos internos, dos sistemas do embrião. Então isso é embriologia. Ele vai do zigoto até a formação dos órgãos internos e sistemas que compõem o nosso embrião, né? Essa imagem mostra claramente esse raciocínio, o raciocínio inicial, que seria a formação da primeira célula, chamada zigoto, você conhece também como célula ovo, ou simplesmente ovo, que é a mesma coisa, tá? Zigoto seria a primeira célula 2N que um dia formará aquilo que nós chamamos de organismo adulto, o nosso organismo, o nosso corpo, é o corpo do indivíduo. Dependendo da espécie, obviamente o desenvolvimento será um pouquinho diferente, né? Então está aqui o zigoto, ou célula ovo, ou ovo, que é a mesma coisa. O zigoto é proveniente de um mecanismo que veremos nessa videoaula inicial, que é o mecanismo de fecundação, também chamado fertilização.
Fecundação ou fertilização é a mesma coisa, tá? União dos gametas sexuais que resultarão na formação da primeira célula que nós conhecemos como zigoto. Perceba de acordo com os desenhos, com a figura, que o zigoto foi sofrendo divisões, tudo bem? As divisões, na verdade, são mitoses, onde uma 2N divide-se em duas iguais, também 2N, geneticamente idênticas, e essas divisões eu vou chamar de segmentação, tá? A segmentação, na verdade, acontece durante todo o desenvolvimento do embrião. Porém, dependendo da etapa do desenvolvimento, teremos nomenclaturas e nomes diferentes para cada etapa. Inicialmente, as segmentações resultaram na formação de uma estrutura chamada de mórula. Perceba que essa mórula, por que mórula? Porque lembra uma amora. Por lembrar uma amora, a estrutura foi chamada de mórula. Perceba que ela é formada por várias células, né? Após a mórula, teremos uma outra estrutura, numa outra etapa da embriologia, chamada de blástula. Após a blástula, formaremos a gástrula, né? Logo depois, outras etapas, como a neurula, formação dos órgãos internos, que é a organogênese, e assim vai. Teremos algumas etapas diferentes no decorrer da embriologia, até a formação total do organismo como um todo, até a formação do embrião. Começaremos com a formação do zigoto. O zigoto, na verdade, é proveniente da união das células reprodutivas que nós conhecemos como gametas sexuais. Bom, a partir da análise dessa figura, nós podemos observar o desenvolvimento do que é uma embriologia, de onde começa até onde ela vai com um raciocínio lógico, né? A embrio começa com a formação do zigoto, que é a chamada célula-ovo, ou simplesmente ovo, que para nós é a mesma coisa, pelo mecanismo de fecundação. A fecundação, ela visa a fusão dos gametas sexuais, das células reprodutivas ou germinativas, né? E a partir da fusão das células reprodutivas haverá formação do zigoto, que vai sofrer sucessivas divisões, etapa chamada de segmentação, numa próxima videoaula. E o zigoto, dividindo, obviamente, por sucessivas mitoses, no futuro resultará no aparecimento dos órgãos internos e sistemas que compõem o corpinho do embrião. Então isso é embriologia. A embrio vai da formação do zigoto até o desenvolvimento dos órgãos e sistemas que compõem o corpinho, o corpo do embrião, a estrutura do embrião. Então isso é embriologia, que veremos por etapas. Nessa videoaula falaremos de fecundação, que seria a fusão dos gametas sexuais. Ora, entenda, para entender fecundação e formação do zigoto, primeiro entenda o que são gametas sexuais. Quais são as células reprodutivas? O que são células reprodutivas? As células reprodutivas são provenientes de um mecanismo chamado de gametogênese, que acontece nas glândulas sexuais ou simplesmente gônadas. Nós temos a glândula sexual masculina, que é a gônada masculina, você conhece como testículo, tá? E a glândula sexual feminina ou gônada feminina, nós conhecemos como ovário. O que é uma gônada? Uma gônada, uma glândula que é sexual. Então, quando uma glândula é sexual, ela é chamada de gônada. Gravamos isso? Gônada é uma glândula que é sexual. Então, só existem duas diferentes. A gônada masculina, que é uma glândula sexual masculina, que é o testículo, e uma gônada feminina, que é a glândula sexual feminina, que é o ovário. Então, nessas gônadas haverá formação dos gametas sexuais. No caso do sexo masculino, vamos falar da espécie humana, no nosso caso, né? No sexo masculino, espermatozoide, e no sexo feminino, corriqueiramente óvulo, né? Na verdade, a nossa espécie não tem óvulo. Ela possui ovócito secundário. Os demais animais normalmente possuem óvulo, né? Mas corriqueiramente nós falamos que nós temos óvulo. Na verdade, ovócito secundário, que após a fecundação recebe o nome de óvulo. Na verdade, na nossa espécie, óvulo é a forma já fecundada, ou seja, você tem óvulo? Parabéns, você está grávida, tudo bem? Quer dizer que óvulo é a forma já fecundada na nossa espécie. Corriqueiramente eu vou chamar de óvulo, mas na verdade ovócito secundário, tá? Então a partir desse momento eu mostrarei para você os gametas sexuais, a estrutura do gameta sexual masculino e do gameta sexual feminino. Eu vou começar pelo gameta sexual feminino. Observe bem a próxima imagem e a estrutura do gameta sexual feminino. Por favor, preste atenção. Essa é a representação bem prática, então, daquilo que chamamos de gameta sexual feminino. É a célula reprodutiva feminina, tá? Então, nesse mecanismo que nós veremos a partir de agora, antes de começarmos a falar sobre ele, que é a fecundação, união dos gametas, vamos conhecer os gametas, obviamente, né? Então, essa figura, mais uma vez, representa o gameta sexual feminino, a célula reprodutiva feminina, que você conheceu praticamente a vida inteira como óvulo, né? Lembrar que, na verdade, na espécie
espécie humana, o óvulo humano, na verdade é o ovócito. Nós conhecemos como ovócito secundário. Nos demais animais, realmente nós usamos o termo corriqueiro óvulo, está certo. E corriqueiramente também na espécie humana você fala óvulo, porém, vamos lembrar um pouco do conteúdo, na espécie humana, o óvulo humano, na verdade, corresponde ao ovócito secundário que será fecundado ou será fertilizado. Perceba no nosso desenho, muito fácil a figura, de boa representação, né? Temos aqui camadas protetoras que protegem e revestem, entre aspas, o óvulo, né? Que é o ovócito secundário. Eu vou falar óvulo para ficar um pouco mais rápido e mais didático. Então, perceba, temos uma camada mais externa, formada por células arredondadas, chama células foliculares. Essa camada mais externa é chamada de corona radiata ou radiada também, com T ou com D, tá? Corona radiata ou corona radiada, os dois termos são aceitos, é a camada mais externa. Por que células foliculares, né? Aonde se encontra o gameta sexual feminino? Não é no ovário? E aonde no ovário? Nos chamados folículos de Graafi. Então as células foliculares dos folículos, né? Ficam em volta do gameta sexual feminino, que será liberado no 14º dia do ciclo menstrual, no período chamado de ovulação, em função do hormônio LH, hormônio luteinizante. Menininha, lembrar o ciclo menstrual com os hormônios sexuais, né? Veremos no futuro essa aula depois de entendermos o que é gameta sexual feminino e gameta sexual masculino. Então a camada mais externa é a corona radiata, formada por células foliculares. Já uma camada protetora mais interna, que está um pouco esverdeada, é chamada zona pelúcida ou membrana pelúcida, que é a mesma coisa, até chamado de envelope vitelínico, mas o comum é zona pelúcida, tá? Que é uma camada mais interna. Aí temos, obviamente, o citoplasma, essa parte mais avermelhada, e a membraninha, obviamente, do ovócito 2, e o núcleo com os cromossomos, com N cromossomo proveniente da mãe, né? N do pai, N da mãe, processo de fecundação. Então está aqui, na verdade, a parte interna, que é o ovócito 2, as duas camadas protetoras, o núcleo do ovócito 2, com os N cromossomos provenientes da mãe, e as camadas protetoras mais externa, corona radiada ou radiata, e camada mais interna protetora, zona pelúcida ou membrana pelúcida. Quer dizer que a partir dessa análise que fizemos do ovócito secundário, que é o gameta sexual feminino, na nossa espécie, na espécie humana, vimos que corriqueiramente chamado de óvulo, né? Quem tem óvulo está grávida, menininha, cuidado com o óvulo, tá? Então quer dizer que o ovócito secundário tem camadas protetoras, uma mais interna, que é a zona pelúcida ou membrana pelúcida, ou até mesmo envelope vitelínico, né? E existe essa mais interna e uma mais externa, que é a corona radiada ou radiata, formada por células foliculares. Por que foliculares? Onde está armazenado o ovócito secundário? Nos folículos de Graafi, que pertence ao ovário. A nossa espécie possui em média 100 a 150 mil ovinhos em cada ovário, que estão armazenados em casulinhos, que nós chamamos de folículos de Graafi. E mês a mês, a cada 28 dias, no 14º dia em média, em função do hormônio LH, luteinizante, acontece a ovulação, que é a liberação desse ovócito secundário, que vai ser fecundado ou não. Então, o ovócito secundário, corriqueiramente chamado de óvulo, ele tem duas camadas protetoras. Então é fácil pensar, aí você fala, mas Dalton, como que o espermatozoide vai passar por essas camadas protetoras? Aí vamos pensar um pouquinho, quer dizer que o espermatozoide ele deve possuir algum tipo de estrutura em sua célula, porque ele é uma célula como qualquer outra, só que bem adaptada para essa função. Quer dizer que o espermatozoide, que é o gameta masculino proveniente do testículo, ele deve possuir alguma estrutura em sua célula que seja capaz de perfurar esses envoltórios que protegem o ovócito secundário. E é isso que veremos agora. Ele é uma célula realmente como qualquer outra, mas ele possui estruturas especializadas na perfuração dessas camadas protetoras para que haja um mecanismo de fecundação. Então analise bem a estrutura do espermatozoide. Olha só para esse menininho, que gracinha, dá uma olhadinha para ele. O espermatozoide é uma célula como qualquer outra, porém é uma célula reprodutiva, é um gameta sexual masculino ou célula reprodutiva masculina, mas não deixou de ser uma célula. E como já citado, é uma célula que vai possuir uma maquinaria
responsável pela penetração por aquelas camadas protetoras do gameta feminino, que seria a zona pelúcida, a corona radiata, né? E por passar por essas camadas protetoras, haverá, logo após essa passagem, o mecanismo de fecundação, que seria a união dos gametas, a união das informações genéticas provenientes do pai e provenientes da mãe, formando o zigotinho. Então vamos conhecer primeiro, né, a estrutura geral do espermatozoide. Então é uma célula como qualquer outra, uma região anterior chamada cabeça, onde se encontra o núcleo com as informações genéticas provenientes do pai, N cromossomos do pai, né? E aqui uma região chamada de cauda, na verdade a cauda é um flagelo responsável pela locomoção do mesmo até o gameta sexual feminino, né? Nós conhecemos hoje que existem mecanismos de atração que o óvulo exerce sobre o gameta masculino, que é o espermatozoide. Na verdade, dezenas de espermatozoides vão chegar até o ovócito 2, que é o óvulo, na verdade, que a gente chama de óvulo, né? A partir de uma atração química. Existe uma atração exercida pelo óvulo sobre os gametas sexuais masculinos, que no caso é o espermatozoide. Obviamente, essa locomoção é um batimento flagelar, porque a cauda é um flagelo. Esse batimento, obviamente, gasta muita energia para acontecer, por isso que a região próxima à cauda e à cabeça, a gente chama de colo, ou peça intermediária, normalmente é colo, está nesse colo, encontramos mitocôndrias, que é uma organela responsável pela respiração celular, que visa a produção de energia na forma de ATP, a gente sempre vê esse conteúdo na citologia, as organelas, né? Mitocôndria é um tipo de organela membranosa, composta de membrana, e que participa do mecanismo de respiração. O objetivo da respiração, produção de energia na forma de ATP, e essa energia será utilizada para o movimento flagelar, locomovendo o gameta masculino até o gameta feminino. Lembrar também que, obviamente, além de mitocôndrias, na região da cabeça chamada colo, junto com a cauda, existem centríolos também, que são responsáveis pela formação do flagelo do espermatozoide, tá? Aqui veio como um pescoço, uma união entre a cabeça com o colo, que é a peça intermediária. Ora, o interessante desse desenho, além do material genético, que seria o núcleo com N cromossomos do pai, nós temos também o acrossomo. Aqui que me interessa demais para entender o mecanismo de fecundação, né? Pessoal, acrossomo, na verdade, é uma espécie de bolsa que contém enzimas. Estas enzimas vão ajudar, obviamente, na penetração do gameta masculino no gameta feminino, no mecanismo de fecundação. Melhorando, a acrossomo, na verdade, não é uma bolsa, é uma vesícula. É uma vesícula, entre aspas, bolsa proveniente do complexo de Golgi. E essa bolsinha, dentro dela existem enzimas que vão ajudar na penetração do gameta masculino no gameta feminino. Perceba que nesse desenho podemos analisar e ver claramente a formação dessa bolsa que é o acrossomo. Aqui eu coloquei uma células para você que antecede o espermatozoide, que ela é chamada de espermátide. Você sempre vê esse raciocínio na espermatogênese, que é um tipo de gametogênese, formação dos gametas sexuais. No homem é a espermatogênese. Então aqui eu tenho uma espermátide, pode perceber de acordo com o desenho, que é uma célula como qualquer outra. Aqui o desenho foi um pouquinho ampliado, está aqui o núcleo da espermátide, e perceba que os complexos de Golgi estão liberando bolinhas, que são chamadas de vesículas. Essas vesículas sofrem fusão, e dessa fusão aparecerá a bolsa maior chamada acrossomo. Então as vesículas do Golgi sofrerão fusão, e dessa fusão das vesículas provenientes do Golgi haverá formação dessa bolsa maior, bem anterior, bem na ponta da cabeça do espermatozoide, essa bolsa é chamada de acrossomo, tá? Parte do citoplasma da espermátide é descartado, o que dá origem a um formato menor ao espermatozoide, tá vendo? Então, obviamente, é interessante ver essa célulazinha, muito legal mesmo. E o centríolo, obviamente, da cabeça dá origem à cauda, que é o flagelo responsável pela locomoção do gameta. Dentro dessa bolsinha, que é o acrossomo, existem enzimas que são responsáveis pela penetração do gameta masculino no gameta feminino. Conhecemos o gameta feminino com seus envoltórios protetores, membrana mais interna, membrana pelúcida, zona pelúcida ou envelope vitelínico, não é isso? E acabamos de conhecer o que é que o espermatozoide tem, que estruturas que essa célula reprodutiva tem, para que ela possa perfurar, passar por essas camadas protetoras, obviamente, fecundando o ovócito 2, tá? Então acabamos de visualizar, e é o mais importante dessa aula, visualizar as estruturas que protegem o gameta sexual feminino e a estrutura que o espermatozoide tem, o acrossomo, responsável por essa passagem do gameta masculino até o gameta feminino. Vamos recapitular. Dezenas de espermatozoides chegam até o ovócito secundário, para que possa ser fecundado. Ele vai passar por entre as células
foliculares da corona radiata, e ao chegar na zona pelúcida, repetindo, uma proteína chamada, uma glicoproteína, melhorando, chamada de ZP3, ela permite a conexão da cabeça do espermatozoide com a zona pelúcida. E isso permite que o acrossomo se abra, ele é uma bolsa, uma vesícula proveniente do complexo de Golgi, não é isso? E quer dizer que essa bolsa vai se abrir liberando enzimas na zona pelúcida, provocando uma espécie de abertura. E é essa abertura que permite a passagem do espermatozoide agora para dentro do óvulo, já que ele praticamente já sofreu fusão, já foi fecundado. Haverá a entrada do núcleo do espermatozoide, que vai se fundir, vamos falar por enquanto fundir para que você possa entender, com o núcleo agora do óvulo. Na verdade, não haverá fusão. Vamos olhar para os desenhos da fecundação do espermatozoide juntamente com o óvulo e entender como esse mecanismo acontece, finalizando o nosso raciocínio de fecundação. Pelo desenho é fácil perceber o que é que está acontecendo, né? Então, vamos por etapas. O espermatozoide, já conhecemos no começo da aula, está aqui junto com o gameta feminino, repetindo a ideia. Espermatozoide é uma célula reprodutiva, é o gameta sexual masculino, né? Está aqui a cabeça do espermatozoide, a região chamada cauda, que é um flagelo que locomove o espermatozoide até o ovócito 2, que eu vou chamar de óvulo. Na cabeça dele, o acrossomo, uma vesícula proveniente do complexo de Golgi, onde encontramos enzimas, tá? E aqui o gameta sexual feminino, o núcleo N, que vai vir do espermatozoide, e o núcleo N, que eu chamei de óvulo. E as duas camadas protetoras, a camada mais interna, que é a zona pelúcida, ou membrana pelúcida, tá aqui a nomenclatura, e a camada mais externa, que é a corona radiada ou radiata. Como acontece a fecundação? Existe uma atração entre os gametas sexuais, como relatado já anteriormente, né? Há uma atração exercida pelo gameta feminino sobre o gameta masculino. Então, dezenas de espermatozoides chegarão até o gameta feminino tentando fecundá-lo. Obviamente, como tem camadas protetoras que protegem e revestem o gameta sexual feminino, o espermatozoide possui uma maquinaria responsável por essa perfuração, né? Essa perfuratriz vai perfurar o gameta feminino para poder fecundar. Agora, como acontece essa perfuração? Essa camada mais interna, que nós chamamos de zona pelúcida, né? A camada mais interna, que é a zona pelúcida. Na zona pelúcida, existem glicoproteínas. Para você entender, essa camada zona pelúcida, repetindo, ela é formada de glicoproteínas. Existe uma glicoproteína aqui na zona pelúcida que atrai o espermatozoide. Na verdade, uma glicoproteína chamada ZP3. Essa glicoproteína chamada ZP3, ela combina com a membrana da cabeça do espermatozoide. Então, o que nós percebemos de acordo com o desenho? O espermatozoide passa por entre as células foliculares que formam a corona radiata. Ele passa por entre elas, chegando na zona pelúcida. Existe uma glicoproteína na zona pelúcida que combina com a membrana, com a proteína da membrana da cabeça do espermatozoide. E é nesse momento, quando a ZP3 combina com a cabeça dele, é que essa bolsa acrossomo se abre e libera as enzimas sobre a zona pelúcida. Tá vendo aqui a parte avermelhada? Então ele vai liberar as enzimas sobre a zona pelúcida ao combinar com essa glicoproteína chamada ZP3. E essas enzimas do espermatozoide, agora eu vou dar nome para elas, que são chamadas de hialuronidases. Essas hialuronidases vão perfurar a zona pelúcida. E essa enzima hialuronidase, ao perfurar a zona pelúcida, permite a penetração do material genético do espermatozoide dentro de agora do óvulo. Antes da fecundação, ovócito 2. Com a entrada do material genético, agora realmente eu posso usar a palavra óvulo, tá? Então, antes da fecundação, ovócito 2, e após a penetração do núcleo com as N informações do pai dentro do gameta feminino, que era o ovócito 2, agora eu vou chamar realmente de óvulo. Repetindo a ideia, o gameta masculino passa por entre as células foliculares da corona radiata. Ao chegar na zona pelúcida, existe uma glicoproteína da zona pelúcida chamada ZP3. É ela que combina com a membrana da cabeça do espermatozoide, permitindo que o acrossomo se abra e libere as enzimas sobre a zona pelúcida. E ao liberar as enzimas, ele consegue perfurar a zona pelúcida. Viu aqui no desenhozinho? Está perfurando? E após a perfuração haverá a entrada do núcleo com as N informações do pai. Haverá também entrada de
mitocôndrias, do centríolo, tá? Mas a maioria dessas estruturas que entram aqui serão degeneradas, tá? Já o centríolo do espermatozoide ficará dentro do óvulo e vai participar a partir de agora da divisão do mesmo, no mecanismo de mitoses do zigoto. Outro assunto, outra aula, mas entenda, principalmente nessa observação nossa, eu vou ter a entrada do núcleo do espermatozoide dentro do núcleo agora do óvulo, né? Então eu tenho N do pai e N da mãe. Essa fusão resultará no núcleo 2N. Porém, observações importantes. Após a entrada do núcleo do pai com os N cromossomos do pai, agora eu tenho nítido aqui o N do núcleo do óvulo, né? O N do núcleo do óvulo, N informações, N cromossomos da mãe. Na verdade, na espécie humana, em mamíferos, não temos fusão de núcleos, fusão do núcleo do pai com a fusão do núcleo do óvulo. Então, na verdade, o que vai acontecer nesse momento? Os dois, ao se encontrarem dentro do óvulo, haverá um aumento de tamanho dos dois, haverá uma nomenclatura aqui, uma mudança de nomenclatura. Eu vou chamar de pronúcleo masculino e pronúcleo feminino. Pronúcleo masculino e pronúcleo feminino, tá? Eles vão se aproximar, não vão se fundir, os núcleos vão se desintegrar e ao se desintegrar os cromossomos ficam soltos aqui dentro do óvulo. 23 cromossomos na espécie humana, né? 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna, somando então, portanto, 46 cromossomos, a partir de agora uma célula 2N, que eu vou chamar de zigoto. Repetindo, após a entrada do núcleo do pai, eu vou ter pronúcleo masculino. Após a entrada dele, fica nítido o núcleo da mãe com os N cromossomos da mãe, que é o pronúcleo feminino. Os dois se aproximam, com o tempo a carioteca, o núcleo vai se desintegrar, liberando dentro da célula, na verdade, 23 cromossomos de origem paterna, 23 cromossomos de origem materna, totalizando agora 46 cromossomos dentro dessa célula. Essa célula, a partir de agora, 2N, nós conhecemos como zigoto ou célula ovo ou simplesmente ovo. Legal, né? Então vimos nessa videoaula a introdução à embriologia. A embrio estuda a formação e o desenvolvimento do embrião. Então mostramos no início da videoaula o eixo da embriologia, né? Por onde começaremos, que é o zigoto, que foi o objetivo dessa aula, a primeira etapa da embrio, a fecundação, né? A fecundação seria a fusão dos gametas sexuais, da célula reprodutiva masculina com a célula reprodutiva feminina. Formamos o zigotinho e vimos o eixo do desenvolvimento do embrião, as etapas que vão se suceder ao longo das videoaulas sobre embriologia. Do zigoto partiremos para a mórula, para a blástula, gástrula e outras estruturas que vão se suceder ao longo da embriologia. Nessa videoaula, focamos a primeira etapa da embrio, que seria a fecundação, fusão dos gametas. Portanto, começamos com os gametas. Vimos o gameta feminino, o gameta masculino, para depois estudarmos a fecundação. Começamos com ovócito secundário, gameta sexual feminino, que nos demais animais é chamado de óvulo. Na nossa espécie, óvulo, na verdade, é a forma já fecundada, né? Então, o ovócito 2 é corriqueiramente chamado de óvulo, mas nós temos, a nossa espécie, ovócito 2, não é isso? Aí vimos as camadas protetoras do ovócito 2. A camada mais interna, chamada de zona pelúcida ou membrana pelúcida, ou até mesmo envelope vitelínico, né? E uma segunda camada protetora chamada de corona radiata. E essa segunda camada protetora, corona radiata, ela é formada por células foliculares. O espermatozoide passou por entre essas células foliculares, né? Por que células foliculares? Porque ficam no folículo de Graafi, lá no ováriozinho. Quer dizer que o ovócito 2 fica armazenado em casulinhos, que nós chamamos de folículos de Graafi, que pertencem ao ovário. Essas células, chamadas células foliculares, além de protegerem o ovócito secundário, também ajudam no seu desenvolvimento, na sua nutrição, que veremos no futuro, tá? Então vemos ovócito secundário e camadas protetoras, zona pelúcida e corona radiata. Vimos o espermatozoide, a estrutura principal do espermatozoide, e vimos que o espermatozoide, na cabeça dele, existe uma bolsa, na verdade uma vesícula chamada acrossomo, proveniente do complexo de Golgi, onde encontramos enzimas chamadas de hialuronidases, né? Que vão ajudar no mecanismo de fecundação. O espermatozoide, ele passou por entre as células foliculares, chegando à zona pelúcida, onde encontrou um receptor chamado ZP3.
conectando-se à sua cabeça, né? Onde as enzimas do acrossomo foram liberadas, perfurando a zona pelúcida, permitindo a passagem do espermatozoide, né? Levando à fecundação, obviamente. Houve a penetração da informação do espermatozoide, os seus N cromossomos de origem paterna, que obviamente se encontraram dentro agora do óvulo com os N cromossomos de origem materna. Então eu tenho N cromossomos de origem masculina, N cromossomos de origem feminina. Houve a união dessa informação formando uma célula chamada zigoto ou célula-ovo ou simplesmente ovo. Então vimos nessa videoaula esse objetivo que foi a primeira etapa da êmbrio, que foi a fecundação. Ok? Começamos a êmbrio. Na próxima videoaula veremos o desenvolvimento do zigoto, a divisão do zigoto, etapa chamada de segmentação. Segunda videoaula, embriologia, segmentação. É a continuidade da êmbrio. Formamos o zigoto, etapa de fecundação. Agora a divisão do zigoto, desenvolvimento do zigoto, tá? Divisões mitóticas, tá? Etapa chamada de segmentação. E a partir de agora, o zigoto vai se desenvolver. E esse é o objetivo da êmbrio, né? O que a êmbrio mostra pra gente? Ela vai do zigoto até a formação dos órgãos e sistemas que compõem o embriãozinho. Repetindo, quer dizer que a êmbrio vai da formação do zigoto pelo mecanismo de fecundação, primeira etapa da êmbrio nessa videoaula, e o zigoto vai começar a se desenvolver por divisões mitóticas, etapa chamada de segmentação. E até hoje acontece com você, suas células continuam se dividindo o tempo todo sem parar, obviamente, né? Então essa divisão inicial do zigoto levará à formação dos órgãos e sistemas que compõem o corpo do embriãozinho, ok? Começamos a êmbrio. Bom estudo para você. Até a próxima videoaula. Agora mesmo a gente volta, tá? Vai tomar um lanche, descansa um pouquinho e volta animadinho para você assistir e já estudar a segunda videoaula que fala da segmentação, que é a divisão do zigoto, tá? Um grande abraço para você mais uma vez. Beijão do Daltinho. Bom estudo. Até agora mesmo. Tchau. Um beijo. Tchau.